Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso treinamento de Marketing Digital. Meu nome é Thiago Fernandes, eu vou ser o professor de vocês durante esse treinamento e essa primeira aula é apenas para a gente alinhar qual é o conteúdo que vai ser tratado nesse treinamento, o que vocês podem esperar aprender daqui e o que vocês vão conseguir efetivamente fazer na carreira de vocês e no produto de vocês a partir do conhecimento que vocês ganham hoje. Bom, o nosso curso vai ser dividido em 5 capítulos. Na verdade, 6 capítulos. 5 capítulos iniciais e um capítulo colaborativo que eu vou precisar da ajuda de vocês, mas aí eu conto mais no finalzinho do curso. Bom, o nosso primeiro capítulo vai falar sobre o que é marketing digital. Então nós vamos entender os conceitos de marketing e os conceitos de marketing digital, que nada mais é do que usar ferramentas web para todo o processo de marketing. No nosso segundo capítulo, nós vamos entender mais sobre o processo de compra e venda. Então, nós vamos entender o que acontece no momento da compra e da venda e o que acontece do ponto de vista de cada um dos seus clientes e o que faz com que o seu cliente tome realmente uma decisão de fechar um produto ou fechar um negócio com você. O nosso terceiro capítulo é sobre ferramentas. É uma visão geral de ferramentas sobre quais ferramentas eu devo utilizar. Obviamente que vocês vão ter que analisar as ferramentas que eu apresento aqui de acordo com a realidade de cada um. Mas serão uma lista de ferramentas, algumas delas ferramentas exclusivamente digitais, que vocês vão utilizar através de recursos online, Facebook, Google e assim por diante, e outras ferramentas de negociação, de atendimento, de pós-venda, de pesquisa de satisfação. Então nós vamos fazer uma visão geral sobre essas ferramentas e entender melhor como funciona também os principais meios de divulgação que nós temos hoje, que é basicamente Facebook e Google. O nosso capítulo 4 é um capítulo de prática. Então é um capítulo onde nós vamos realmente pegar cada uma dessas ferramentas mais importantes, que nós já entendemos o funcionamento principal delas, e nós vamos aplicar isso na prática. Nós vamos sentar no computador e fazer algumas rotinas básicas, que são aquelas ações essenciais, aquelas ações imediatas que vocês precisam para começar a faturar com marketing digital e com marketing no geral. Ok? O capítulo 5 é um capítulo de análise de resultado. Então nós vamos imaginar que nós já estamos há 1 ou 2 meses, ou um prazo qualquer, um prazo definido, do dia que vocês começaram a fazer o marketing digital, e eu vou passar para vocês algumas dicas de como analisar o resultado de vocês, otimizar o seu investimento nas ferramentas de marketing e realmente definir se aquilo que você fez durante esse período foi ou não foi assertivo e adequado para o seu público, para quem é o seu potencial cliente. E o capítulo 6 vai ser um capítulo de dúvidas e sugestões, e aí eu vou explicar para vocês, como eu disse, mais no finalzinho do curso. Agora, nós começamos o capítulo 1, que é o que é marketing digital. E nesse capítulo 1, eu quero um objetivo principal, que é abrir a cabeça de vocês sobre os conceitos que nós precisamos utilizar de marketing e como isso funciona na cabeça do nosso cliente. Porque uma vez que você tiver assimilado isso, você vai conseguir aplicar isso em qualquer ferramenta. Você vai ver que um outdoor, uma revista, um sistema de envio de e-mail, um Facebook, um Google, na verdade utilizam os mesmos princípios. Ok? Então o primeiro objetivo é abrir a cabeça. Só que para vocês prestarem atenção em mim, nós primeiro precisamos responder 3 perguntas que eu acredito que vocês têm em mente. Primeira pergunta que eu acredito que vocês têm em mente é: será que o marketing ou o marketing digital funciona? Essa pergunta nós já vamos responder. A segunda pergunta que eu acho que está na cabeça de vocês é: o que é efetivamente marketing digital? Quais são as rotinas? O que eu tenho que fazer? Será que eu consigo fazer? Será que eu tenho que contratar uma empresa, uma consultoria, uma agência? Será que com o conhecimento que eu tenho hoje eu consigo me adaptar? Essa é a segunda pergunta. E a primeira pergunta, que eu acho que é a mais importante no momento, é: será que eu preciso de marketing? Você já se conscientizou que você precisa de marketing para melhorar o seu relacionamento com o cliente ou para conseguir mais clientes ou para aumentar o seu faturamento? E para responder essa primeira pergunta,
que é a pergunta mais importante. Se você precisa de marketing, assistam agora um videozinho, que é um vídeo americano de uma agência de publicidade que chama PHD, que mostra com muita clareza e de um jeito bem divertido o que é o futuro do marketing, o futuro do marketing digital para os clientes daqui a 10 anos. If you work in marketing, you better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. In just 10 years from now, we'll be buying and influencing buying In ways that will confound you. We won't just watch your ads. We'll expect smart, tailored content based on our social graphs. Tailored for me. 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 And me. We want to interact with it as we watch it. Not just with touch, But with voice, with gesture. With intent. You better embed everything that is featured with additional information, social APIs, and e-commerce functionality. And we mean everything. 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 The car, The skirt. the hotel, The app. Because we expect to double tap on anything to get more information. Don't worry. You'll offset the cost by on-selling any leads to those data aggregator type companies. We'll spread it through our networks. And co-create with you. and when we do buy, there are normally more of us than there are of you. We can change your business In one trade. As long as the deal is on. Augmented reality. Will be the new reality. AR apps will almost function like special skills to help us navigate reality more effectively. You wait and see what the iPhone of 2021 looks like. The clue is in the name. And you better get used to paying us. Our browsing, influencing, and purchasing data. Will make some of us pretty rich. But don't overstep the mark, otherwise we'll block you. Mass blocks kill brands overnight and keep you up all night. So if you work in marketing, You better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. Bom, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Na minha opinião, além do medo que dá dessas crianças do vídeo, o que fica muito claro é que, à medida que o tempo vai passando, a tecnologia ela é o principal motor em relação à percepção que o nosso cliente tem do nosso produto. A modificação e a influência que o nosso cliente final exerce sobre o nosso produto, ela é definida quase que 100% a partir da tecnologia que existe na mão do cliente, o poder da tecnologia que está na mão do cliente. E hoje nós vivemos na era do cliente, do produto focado no perfil do cliente e assim por diante. Contar para vocês uma historinha de um case de um produto de mais ou menos 40 anos atrás, que o produto todo mundo conhece, que é a fabricante de veículos, há muitos anos atrás, onde o cliente não tinha esse poder de argumentação, ou o cliente não tinha o poder de influenciar diretamente na compra uma grande quantidade de pessoas, como nós temos hoje. A Ford colocou à venda no mercado um carro. Não lembro o nome do carro, o modelo do carro, vamos chamar de carro X. Acontece que o carro X veio com um problema meio grave. O carro X veio com um posicionamento incorreto do tanque de combustível em relação ao chassi. O que acontecia? Dependendo do impacto que o carro sofria na traseira, que é próximo de onde fica o combustível, acontecia um defeito no carro, que é o carro explodia, matava todo mundo que estava dentro do carro. Tenso, né? Então, um defeito de fabricação. Após esse defeito de fabricação ser identificado, a tinha que tomar uma decisão. E para tomar essa decisão, ela sentou, colocou uma planilha e fez as contas. O que era mais viável? Será que era mais viável ela recolher todos os carros daquele modelo que existem no mercado, para que não houvesse mais esse determinado acidente? Ou será que era mais viável ela analisar o percentual de acidentes que tinha, 1, 2, 3, 4 acidentes por milhar daquele veículo, por exemplo, e fazer a conta de quanto ela ia gastar de indenização pela morte das vítimas? Foi feita essa conta e a decidiu que continuaria com o carro e pagaria a indenização pela morte das vítimas. Isso hoje
na nossa realidade de venda, de marketing, com a nossa análise de perfil do cliente, isso seria inaceitável, uma empresa tomar esse tipo de postura, ok? Onde que eu quero chegar? A tecnologia da época não dava poder suficiente ao cliente para que essa decisão da influenciasse numa queda de vendas. Hoje, que nós estamos na era do cliente, onde tudo é focado no perfil do cliente, isso não aconteceria de forma alguma. Então, hoje você tem todos os itens, principalmente de redes sociais, ou Reclame Aqui, ou itens de pesquisa através da internet, tudo relacionado à satisfação do cliente em um determinado produto. Pois bem, então já provei aqui o meu primeiro ponto, que é a tecnologia é o principal motor de mudança, tanto da percepção do cliente, quanto da política de uma empresa em relação à venda do produto. E aí, a decisão que vocês têm que tomar agora é, será que vocês precisam de marketing digital? O ponto é esse. A decisão que nós temos que tomar é essa. Será que você precisa de marketing? Será que você precisa de marketing digital? Há X anos atrás, a influência que isso causava era de um determinado nível. Hoje, nós temos estamos na outra ponta do gráfico. Se você não atuar bem nas mídias digitais, se você não fizer um bom atendimento de pós-venda, se você não fizer uma divulgação correta, você simplesmente não existe. Cada vez mais a tecnologia determina os nossos padrões de consumo. Quando você vai, por exemplo, para uma cidade que você não conhece, você está num hotel e você quer almoçar, responda com sinceridade, você pega o telefone do hotel e liga para a recepcionista e pergunta, ou você entra no Google Maps do seu celular e vê o que tem de restaurante perto e quais as avaliações e assim por diante. Ok? Então, com a mudança de tecnologia, o nosso marketing tem que se adaptar e eu espero que todos vocês que estão aqui agora continuem a assistir o nosso treinamento e entendam que vocês precisam de marketing e precisam de marketing digital. Agora que nós já nos conscientizamos da nossa necessidade de marketing e da nossa necessidade de marketing digital, vamos entender que bicho é esse, o que é marketing e o que é marketing digital. Antes de começar, eu queria que vocês tivessem em mente um conceito, que é o seguinte: a web, a internet, ela é o mundo real. E se a internet é o mundo real, trate-a assim. Trate a internet como o mundo real. Exemplo, algumas pessoas em empresas que me contratam para consultoria falam o seguinte: Tiago, o que eu faço na internet não dá resultado. O meu cliente não vem da internet. Os meus anúncios têm 1 milhão de views, 500 views, 2.000 views e não converte em uma venda. Eu não vou entrar agora no critério de análise de resultado, de triar se aquele cliente que está comprando está vindo ou não do marketing digital. Mas na maioria das vezes que um cliente vem com esse argumento e a gente analisa o orçamento desse cliente de investimento em marketing, geralmente, via de regra, o orçamento é assim, de clientes grandes. Eu tenho X para investir, eu tenho, exemplo, R$1 milhão para investir em marketing esse mês, e desse R$1 milhão eu vou investir 50% em TV aberta, 15% em TV fechada, 15% em mídia impressa, revista, folder, etc. Os outros 20% que sobram eu divido entre rádio, alguma outra mídia que eu considero secundária, pega 10% que sobrou e joga na internet. E fica bravo que a internet não deu o mesmo resultado que a TV aberta ou que a outra forma de marketing dá. Então, lembre-se disso, a internet é o mundo real, então trate a internet com a mesma importância, com o mesmo cuidado que você trata as outras mídias. Não publique qualquer coisa no Facebook, no LinkedIn, não publique qualquer coisa no Google ou no seu site, ok? A internet é o mundo real. Não comente coisas em postagens ou não tenha uma postura na internet que você não teria no mundo real. Não questione um determinado cliente, um determinado fornecedor ou um concorrente ou a publicação da foto de alguém no Facebook de uma forma que você não comentaria se fosse no mundo real. Então tenha o mesmo cuidado que você tem na sua postura no mundo real com a internet. Beleza.
Já sabemos que a internet ela é um espelho do mundo real, então vamos agora entender o que é marketing, o que é marketing digital. Primeiro, marketing é, entre aspas, uma ciência, ela é uma técnica que faz com que o seu cliente tome uma determinada ação. Não vou chamar de cliente, eu vou chamar de público daqui por diante. Então ela faz com que o seu público tome uma determinada ação, que ele saia do ponto A e vá para o ponto B, que é o ponto onde você quer. As técnicas que nós utilizamos para fazer o cliente sair do ponto A e ir para o ponto B, nós vamos chamar daqui em diante de gatilhos. Então são gatilhos que fazem com que o seu cliente faça essa transição que você quer, que pode ser a compra de um produto, pode ser se inscrever na sua base de dados, que pode ser curtir a sua foto, compartilhar, indicar para os amigos, qualquer ação que seja, você vai fazer ele tomar essa ação através de atalhos ou através de gatilhos, que são gatilhos mentais, ok? E aí você deve estar pensando assim, ok, mas como que eu faço para o meu cliente ir do ponto A ao ponto B? Como que eu uso esses gatilhos? O marketing é justamente a implantação dessas técnicas. Existe muito mais num banner, numa divulgação no Facebook, num e-mail de venda bem escrito, do que aquilo que efetivamente você lê racionalmente. A venda e a compra, ela não é racional, ela é emocional. Ok? Grave isso. A venda ela não é racional, ela é emocional. O cliente compra com a emoção, ele paga o preço que você quer com a emoção e não fazendo uma planilha de custo e analisando formas de pagamento. Ok? Tenha sempre isso em mente. Então, sabendo disso, sabendo que o nosso cliente compra com a emoção, o que nós temos que fazer é dar para esse cliente, esses atalhos, esses gatilhos. Vocês veem isso o tempo inteiro. Quando você vê na televisão uma propaganda da Rolex, você não vê a propaganda dizendo compre Rolex. Nunca. Onde que você já viu uma propaganda do Rolex com alguma coisa na televisão aberta, por exemplo, escrito compre Rolex? Isso não é feito, porque quando você pede para o seu cliente tomar uma ação, isso é uma parte de psicologia de consumo. Quando você pede para ele fazer uma determinada ação, ele tende a não fazer. Estranho, né? Mas nós funcionamos assim. Quando você pede para o seu cliente tomar uma determinada ação, ele tende a não fazer aquela ação justamente porque você está pedindo. Exemplo, a ação de comprar. Nesse momento, ele cria objeções. Imagina uma pessoa vendo um anúncio, compre Rolex. A primeira pergunta que ela vem na cabeça é, por quê? Por que eu vou comprar o Rolex? E aí ela começa a criar objeções. Ok? Então o que você tem que fazer é criar atalhos para que essa pessoa compre o relógio que você quer, o produto que você quer, sem criar esse tipo de objeção. Então o que você vai mostrar para ela numa propaganda, que é o que você vê o tempo inteiro em propaganda de carro, de relógios, do que for, de comida, o que você tem é uma sensação boa, e aí a sensação pode ser, a sensação ou os sentimentos são diversos, mas o que você tem geralmente é um sentimento bom, ou um sentimento de status, ou felicidade, ou bem-estar, associado a um determinado produto. Grave essa palavra, associado. Para você fazer um cliente tomar uma determinada ação, para você fazer o seu público tomar uma determinada ação, você precisa criar associações. Essas associações de bem-estar, de sucesso, de status, esses são os gatilhos que fazem ele emocionalmente definir pela compra. E uma vez que ele define pela compra, ou que ele já comprou um produto, ele está mais condicionado ou mais suscetível a continuar comprando. Então, o conceito de associação ele é extremamente importante nessa parte do sentimento e na decisão de compra por parte do cliente. Bom, então agora eu vou contar uma história para vocês que está diretamente relacionada com essa questão do sentimento que acontece na hora do momento de compra. Alguns anos atrás, uma empresa fabricante de alimentos teve uma super ideia
que é a criação de um bolo instantâneo. Uau! Era um bolo que você pegava na caixinha, pegava o pozinho do bolo instantâneo, escolhia o sabor que você queria, jogava numa vasilha, misturava com água, mexia, colocava no forno, 5 minutos, estava pronto. Uma solução excelente que fazia com que a dona de casa economizasse 2, 3 horas do seu tempo diário na fabricação desse alimento e foi um fracasso de vendas. Ninguém comprava o bolo, os bolos em estoque no supermercado e simplesmente não vendia. A empresa contratou uma consultoria, uma equipe de marketing para fazer uma pesquisa, para identificar o porquê que não vendia a minha super solução. Porque racionalmente era uma ideia excelente. Racionalmente tinha tudo para dar certo. Racionalmente era batata, esse negócio tinha que vender de qualquer jeito. E durante essa pesquisa, a equipe descobriu o seguinte, que a dona de casa ela não se sentia feliz em preparar aquele alimento para a família. Ela não se sentia feliz em oferecer esse alimento para a família. Justamente porque ela achava que estava trapaceando. Ela tinha, implicitamente, de forma emocional e não racional, ela tinha uma objeção. Essa objeção era, eu não me sinto feliz, eu não sinto que eu estou fazendo o meu papel preparando esse bolo fajuto, entre aspas, que está à venda na prateleira. Sabendo disso, sabendo desse sentimento, sabendo dessa objeção da dona de casa não estar feliz pelo pouco trabalho que dá ou pela ausência da mão de obra dela nesse trabalho da fabricação do bolo, eles definiram uma solução. A solução foi quebra um ovo. Só isso. Então, ao invés de você misturar com água, mexer e colocar no forno, nas instruções vinha, você quebra um ovo dentro da mistura, do pozinho do bolo junto com água, mexe, coloca no forno e bum, estourou. Começou a vender muito, muito, muito. Justamente porque a empresa conseguiu, através de uma pesquisa, fazer a quebra da objeção daquele cliente. O cliente não sabia dessa objeção, mas ela foi identificada e a partir do momento que houve essa quebra dessa objeção, as vendas decolaram. Ok? Recapitulando, o que é marketing? Marketing são as técnicas que você vai usar para fazer o seu cliente tomar a ação que você quer, sair do ponto A e ir para o ponto B. Você faz isso utilizando gatilhos. Esses gatilhos eles servem como atalhos mentais para o seu cliente. É importante dizer uma coisa, o seu cérebro, o meu cérebro, o cérebro de qualquer ser humano, ele não é inovador. Seu cérebro não é inovador, ele não é preparado para ideias inovadoras. Uma pessoa pode ser inovadora, ela pode pesquisar, ela pode trabalhar a parte criativa dela para se tornar inovadora. Mas o seu cérebro, no geral, ele não é inovador. O seu cérebro foi feito para uma coisa, identificar padrões, associar esses padrões com resultados, pegar os resultados favoráveis e continuar associando. É isso. Então, o seu cérebro pega N ações que você toma dia a dia, ações simples, associa essas ações com o resultado e uma vez que essa associação está feita, você entra em piloto automático. Você criou um gatilho. É por isso que às vezes você está numa loja e você faz uma compra e na hora que você chega no caixa, a vendedora consegue te empurrar coisa que você não quer comprar. Ou que racionalmente, quando você chega em casa, você se arrepende da compra. Ok? Então tenha isso em mente. O seu cérebro ele não é inovador. Ele reconhece padrões, associa esses padrões a um resultado favorável ou desfavorável e começa a repetir esses padrões de forma automática. Isso é um atalho. O que nós fazemos é usar gatilhos que ativam esses atalhos que já estão implícitos psicologicamente dentro do nosso cérebro. Quando nós fazemos isso, nós conseguimos fazer com que o nosso cliente saia do ponto A e faça a ação que nós queremos. Bom, pessoal, agora que nós já entendemos o que é marketing digital e o que são os conceitos principais de marketing e que nós já nos conscientizamos da necessidade de fazer um curso de marketing digital, vamos para a terceira pergunta, que é: o marketing digital funciona
E aí? O marketing digital funciona? Nós já entendemos que o nosso cérebro cria associações, nós já entendemos que o nosso padrão de compra ele é definido emocionalmente e não racionalmente. E nós já entendemos também que existem alguns gatilhos baseados em emoções e esses gatilhos fazem com que o cérebro do seu cliente ou do seu público exerça ou tome um atalho, que chegue mais rápido ou que tenha menos objeções na hora de fazer a ação que você quer. Seja comprar um produto, fechar um negócio, marcar uma próxima reunião, ter uma boa impressão de você no âmbito geral. Ok? Você faz o seu cliente sair do ponto A e ir para o ponto B. Falando agora especificamente sobre marketing digital, eu queria conversar com vocês sobre o padrão de compra de vocês. Queria que vocês pensassem sobre como que vocês definem hoje sobre uma determinada compra de um determinado produto. Quando você vai comprar um produto que você não conhece, você tende a pesquisar no Google sobre aquele produto? Quando você vai comprar um produto que você não conhece, você tende a pesquisar nos fóruns sobre o que as pessoas falam e comentam sobre a praticidade daquele produto ou sobre como você utiliza isso junto com os outros produtos que você já tem? Quando você vai comprar um produto de uma determinada empresa, você procura essa empresa no Reclame Aqui? Quando um amigo seu curte um determinado produto ou compartilha a foto de um determinado produto, automaticamente você olha aquele produto com mais confiança, dependendo de quem é o amigo que compartilhou, dependendo de qual autoridade esse amigo que compartilhou tem em relação àquele assunto que ele está falando? Todas essas perguntas que eu estou fazendo, eu acredito que a resposta é sim. Então, eu acredito que nós conseguimos chegar a um consenso de que marketing digital, ou a internet hoje, é a principal forma que nós temos de procurar um produto, relacionar com o fabricante desse produto, pesquisar sobre pessoas satisfeitas ou insatisfeitas em relação a esse determinado produto. Então, marketing digital funciona desde que bem aplicado. E para a gente concluir essa parte introdutória, esse nosso primeiro capítulo do curso, eu queria contar para vocês, mostrar para vocês de forma mais passo a passo o que algumas empresas fazem e contar umas coisas que eu acho que vocês vão ficar um pouquinho chocados. Então vamos lá. Primeiro, todos já tiveram a seguinte impressão. Você entra no Google e procura um produto. Exemplo, passagem para São Paulo. Pelos próximos 15 dias a passagem para São Paulo te persegue. Certo? Você entra no Mercado Livre ou num site qualquer e procura máquina fotográfica. Pelos próximos 15 dias o anúncio daquela máquina te persegue. Quando você resolve fazer uma determinada compra, e aí realmente uma compra online, tá? Porque o marketing digital, a internet, ela pode servir para as duas coisas. Ela pode servir para convencer você da necessidade daquele produto, e aí você vai adquirir aquele produto, ou no caso da fotografia, aquele serviço de uma pessoa física, vai comprar um produto, vai contratar o serviço fisicamente na sua cidade, ou às vezes você faz a compra realmente online, de um infoproduto, de um treinamento, de uma câmera, um equipamento, seja o que for. Ok, então nós já sabemos que o marketing pode ser usado, o marketing digital, para essas duas coisas. Então imagina que você comprou um produto online. A partir do momento que você compra aquele produto online, se o marketing daquela empresa for bem feito, ela deixa de te perseguir e passa a te perseguir com outros produtos. Exemplo, uma câmera digital. Eu procurei uma câmera digital, eu quero comprar uma Canon 5D. Procurei, achei um local que vende a câmera que eu quero, comprei a câmera que eu quero, paguei no meu cartão de crédito, a câmera vai chegar na minha casa. A partir daí, não é inteligente por parte da empresa continuar me mostrando aquele mesmo anúncio da câmera. Só que é interessante para ela me mostrar anúncios secundários de cartões de memória, adaptadores, cases, microfones e assim por diante. E é isso que é feito hoje nas empresas que realmente levam marketing digital a sério, como por exemplo Mercado Livre, Decolar.com, Airbnb e assim por diante. Então todos vocês estão inseridos nesse meio, todos vocês já passaram por esse processo de ser perseguido por um determinado anúncio.
Então hoje nós vamos utilizar o marketing digital basicamente de 3 formas. Através de um anúncio espontâneo, você oferece seu produto através de um anúncio no Facebook para um determinado público. Então, se você é fotógrafa de newborn, você vai traçar um perfil de cliente dentro daquela cidade ou em qualquer cidade que tenha mais ou menos o perfil de cliente que está esperando um filho ou que já tem um filho pequeno ou que está grávida. As formas de triar isso nós vamos ensinar durante o curso. E quando você tria aquele perfil de cliente, quando você segmenta, essa palavra é muito importante, segmenta. Quando você segmenta aquele perfil de cliente, você oferece um anúncio para ele, esse anúncio aparece no Facebook, por exemplo. Uma outra forma de divulgação que nós vamos aprender é através do filtro de pesquisa, onde o cliente procura no Google, eu quero uma fotógrafa newborn, fotografia newborn, fotografia de recém-nascido. E aí vai aparecer um anúncio baseado naquilo que a cliente pesquisa. Então nós temos anúncios espontâneos e anúncios de pesquisa. E a terceira forma, que é o que eu acabei de dizer, que são os anúncios que começam a perseguir esse determinado cliente, esse determinado público. Mesmo quando ele está em outros sites. Às vezes você está num site, num blog do seu lazer, um site que não tem nada a ver com aquele ramo de negócio e mesmo assim aparece aquele anúncio que está te perseguindo. Essa é a terceira forma que nós vamos chamar de remarketing. Ok? Esses são os 3 itens de marketing que nós vamos estudar, de marketing digital. E agora eu vou contar a historinha que eu prometi que vocês vão ficar um pouquinho de boca aberta e que vai ajudar vocês na próxima viagem de vocês. Seguinte. Entenda comigo, você quer viajar e quando você quer viajar, você cria um fluxo de pesquisa. Primeira coisa que você começa a pesquisar no Google é o destino, para onde você quer viajar. Vamos supor que você quer viajar para Fernando de Noronha. Ok, então você procura passagem Fernando de Noronha. Quando você entra num determinado site para pesquisar aquela passagem, você jogou no Google passagem Fernando de Noronha, achou um site que oferece. Entrou no site e ali dentro você vai fazer uma pesquisa mais detalhada, correto? Nessa pesquisa mais detalhada você vai fornecer ao site a data que você quer viajar, a data de ida e a data de volta. Simples, todo mundo faz isso. Só que quando você faz isso, você está dando informações importantíssimas para o dono do site. O dono do site, na hora que você chega no site, ele identifica, esse cliente quer viajar. Na hora que você entra na página de Fernando de Noronha, ele identifica, esse cliente quer viajar para Fernando de Noronha. Quando você coloca a data da ida e a data da volta, ele identifica, esse cliente quer viajar para Fernando de Noronha dia 5 de dezembro. Nós estamos, vamos supor, em fevereiro. Falta muito tempo até dezembro, que é a data que você vai querer viajar. Isso fica armazenado. À medida que você vai continuando a sua pesquisa, ou que você volta nesse site, vamos supor que uma vez por semana você volte nesse site para fazer a pesquisa de passagem, para comprar essa passagem antecipadamente. O que você está dizendo para o dono do site? Está dizendo que você quer viajar para Fernando de Noronha, que você quer viajar no dia 5 de dezembro e que você já visitou esse site 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Tudo isso é analisado. E as principais empresas hoje, de sites de viagem, hospedagem, etc., elas utilizam isso muito bem, a ponto dela te cobrar mais pela compra de uma passagem, quando ela sabe que a data da sua viagem está próxima e que você já acessou esse site X vezes. Não estou dizendo que você está comprando em cima da hora, não é isso. É o público, é você. Então vamos supor que Joãozinho e Luizinho vão comprar passagem para Fernando de Noronha no mesmo dia. Joãozinho fez essa pesquisa. Joãozinho usou o computador dele gradativamente durante os meses anteriores para fazer X visitas nesse site e tentar localizar essa passagem para fazer essa compra. Luizinho nunca fez pesquisa nenhuma. No mesmo dia, Joãozinho e Luizinho entram nesse site para fazer a compra. Essa empresa que nós vamos chamar de empresa X, ela vende para o cliente que nunca fez pesquisa, na maioria das vezes, mais barato do que ela vende para o cliente que já fez pesquisa. Porque ela entende que o cliente que já fez pesquisa, ele está no momento de compra mais definido.
portanto, ela pode cobrar um pouco mais caro por aquele serviço. Ok? Então, quando você for viajar a próxima vez, o que você faz? Limpa os cookies do seu computador. Se você limpar os cookies no momento da compra da sua passagem, pode ser que a sua passagem fique um pouco mais barata, ou dependendo, pode ficar muito mais barata. Beleza? Então, para vocês entenderem como que é esse filtro, como que é essa análise da pesquisa do seu cliente, o jeito que o seu cliente chega até você e qual a navegação ele faz no seu site, é importante para o seu negócio. É óbvio que quando nós falamos de fotografia, qualquer tipo de fotografia, o nosso perfil de mercado muda, mas a estratégia é a mesma. O neném da sua cliente tem uma data para nascer. Então, se você tiver no seu site uma forma de atendimento mais pessoal do seu cliente, a data de casamento está marcada. A data do nascimento do neném está marcada, o aniversário de 1 ano está marcado, de 2 anos, de 3 anos, 4 anos está marcado. Basta que você consiga fazer um filtro de pesquisa e uma base de dados simples de quais são os clientes interessados no seu produto e depois utilizar isso de forma correta. Ok? Então passamos aí pela primeira parte do nosso curso, que é o que é marketing digital.